nós estamos no município de Valença. Nós estamos na fazenda da Vista Alegre, que nasceu de uma concessão de Sesmaria em 1816 para uma pessoa de nome Sardinha, o sobrenome. Sardinha é um nome conhecido da nossa história. Mas, curiosamente, na primeira semana em que ele recebe a concessão joanina, ele a vende para o pai do Visconde de Pimentel. A partir de 1852, quando o Visconde de Pimentel passou a ser o proprietário da fazenda, ele começou a atrair a visita dos órgãos de imprensa que é no Brasil. Nós estamos falando também de um Brasil constitucional, um Brasil livre, de imprensa completamente livre. Então a reportagem jornalística tem aquele cunho de veracidade, daquele instantâneo do momento, e ela é muito mais impactante. E nós as consideramos muito importantes, essas fontes, porque elas são fontes primárias de informação. Oi, sejam bem-vindos à Fazenda Vista Alegre. Eu queria que vocês conhecessem a casa, vai ser um super prazer. Aqui, gente, cada sala tem uma cor de barra-teto. É incrível, porque hoje em dia se faz a tinta pelo computador, mas antigamente a gente tinha que raspar para fazer o tom certo, né? Aquela peça ali é uma papeleira ou escrivaninha, jacarandá. No século XIX, eles não tinham preocupação em derrubar a árvore. Era derrubar a árvore, eles mandavam para a Europa e vinha um móvel específico. Esse lustre aqui é um lustre império, também século XIX. Aqui, gente, esse espelho, eu não preciso nem dizer para vocês a idade dele. Como eles faziam móveis assim, sem ter maquinário, é que é realmente uma coisa impressionante, né? Aqui é a sala principal. Vocês veem que tem outro colorido. Esse piano é um piano século XVIII, é um Bechstein, é um piano bem interessante. O Visconde era uma fazenda de café, mas ele era muito preocupado com a cultura, então ele fazia muitos saraus. E ele recebe aqui um pianista famoso na época, que se chamava Gottschalk, que fica aqui há algum tempo. E Gottschalk é o único que tem a fantasia do hino nacional registrada, que ele faz aqui. Outro dia me perguntaram, nesse piano? Eu falei, olha, eu não tenho esse registro, mas eu acredito que sim. Vocês veem que aqui essa porta, desse lado é rosa, essa maçaneta é cristal overlay, combinando com esse tom, e a mesma porta do lado de cá é azul e a maçaneta combina com a porta. Eu acho interessante a gente observar como o aspecto da acessibilidade se transformou a partir do século XIX, porque com a chegada de Dom João VI, houve uma revitalização do caminho que é chamado Caminho Novo, que foi aberto no início do século XVIII. Isso deu um vigor enorme e aí passou a acontecer que o trajeto entre Vila Rica, consequentemente aqui, o Médio Paraíba e a Corte, se reduzisse em 10 dias, se não me engano.
A verdade é que essa saga cafeeira fez florescer. E a grande obra do século XIX é a implementação das ferrovias. Que aqui atrás da Serra da Concórdia tem o limite dos municípios de Valença e Vassouras, e o Rio Paraíba do Sul, que passa ali, que é uma beleza, ele é cortado por uma obra monumental, que é o pontilhão de trem, que é uma ponte de ferro. Um detalhe que eu acho muito interessante é ver como, no nascimento das fazendas e com o processo de enriquecimento daqueles que vieram a ser barões do café, houve uma incorporação das nossas influências neoclássicas. Nós vamos ver aqui, por exemplo, na fazenda, as estátuas de porcelana, o desenho das janelas, as sancas trabalhadas, o interior das casas, os acabamentos com os cristais, etc. E eu acho que a pujança brasileira vem daí, é dessa universalização. Todo esse esplendor cultural está muito associado pés de cavalo. Nessa outra, pé de leão. E tem outra coisa que é super interessante que eu acho. Olha a praticidade deles. Isso aqui é um bule. E você não segura peso, porque olha só, aqui ficava o rechô para esquentar. Mas olha só que coisa bárbara. Aquele ali faz a mesma coisa. Em 1870 é considerado o início do declínio de toda essa saga cafeeira, porque depois veio a abolição e a república, e aí houve uma mudança completa de realidade econômica. Devemos imaginar, se aqui as fazendas que produziam mais de 50% do consumo mundial foram à derrocada, pararam de produzir, São Paulo passou a assumir esse papel. Quer dizer, o início do enriquecimento de São Paulo se deveu à mudança, quer dizer, os cafezais de São Paulo passaram a florescer, já na égide da República, mas pela força política que passou a haver e aquela aglutinação. A história fala na política do café com leite. Ela é muito mais café do que leite, né? A mudança de perspectiva, de paradigmas que surgiu com a República fez com que essas fazendas ficassem esquecidas. Para se ter uma ideia, a maioria delas foi dada ao Banco do Brasil como paga de dívidas. E muitas casas estavam guarnecidas ainda com adornos, com peças históricas importantes, mas não havia perspectiva de que aquilo tinha tanta relevância histórica. Em 1990 nos chegou às mãos esse álbum que é de uma importância enorme, porque o Visconde de Pimentel, ele passa a ser o proprietário e ele herda a fazenda em 1852, a fazenda toda montada. Ele passou a empreender numa direção que não era aumentar os cafezais, aumentar a produção. Ele funda uma escola na fazenda, começa, a partir de 1852, a alforriar, mas o fato é que a vivência do Visconde de Pimentel aqui na fazenda é fulgurante, nesse sentido humanístico. Quer dizer, a fazenda entra numa campanha abolicionista em meados do século XIX. Gente, aqui é o Visconde de Pimentel, foi o grande personagem aqui da fazenda, né?
Ele está aqui há pouco tempo. Nós conseguimos, de uma outra fazenda, nos ceder. E nós quase abrimos uma champanhe para comemorar a volta dele à casa dele. O Visconde de Pimentel para de fazer as suas coleções de reportagens já no início da década de 1880. Há notícia de que ele morre. Não se sabe nem onde ele está enterrado. Há uma dificuldade em se localizar esses últimos dias. Mas ele devia estar empobrecido. E a fazenda vai para a irmã dele, que é a proprietária da Santo Antônio do Paiol. Quando vem a abolição, ela dá em pagamento de dívidas a fazenda da Vista Alegre ao Banco do Brasil. E ela é leiloada, ela vai a leilão bem no início do século XX, e ela é arrematada com 2 outras fazendas. Mas logo após a compra da fazenda por essa nova família, a fazenda é arrendada para uma família de dinamarqueses. Aquela outra peça era de uma outra fase da fazenda, dos dinamarqueses. É uma peça de fazer queijo. Por um lado sai o vapor, a outra entra o leite, né? A fazenda, num processo sucessório, voltou a essa família, a família Oliveira Castro, que comprou a fazenda no início do século XX. E de um sucessor, Eduardo Soares Sampaio, minha família adquiriu. E há 7 anos atrás, meus pais já muito idosos, foi quando aconteceu o processo de aquisição da fazenda por mim, pela minha mulher, a Vera. Bom, aqui é a parte de trás da casa e esse sino aqui, na época dos dinamarqueses, ele já estava aqui um sino dentro do outro sino. E eles usavam isso como campainha. Então tinha uma corda até embaixo para que eles tocassem como campainha. E do lado de lá tem uma banheira monolítica de mármore Carrara. Nós já pegamos ela aqui, aquele azulejo português. E aqui são as palmeiras imperiais. Fazendas que têm palmeiras na frente ou atrás da casa é porque ali morava um nobre. Vamos conhecer a parte de trás não, de baixo da casa. Gente, esse caminho de pedras aqui, feito pelos escravos. Aqui é uma mangueira centenária, que até hoje dá a manga. A do meio do gramado é uma paineira. Gente, aqui era o porão, o sótão, era um vão totalmente aberto. Agora são quartos. Aqui era onde ficavam os escravos que trabalhavam na casa. Eles usavam aqui também para guardar mantimentos. E o que é incrível aqui, que eu acho, isso aqui é madeira. É a sustentação da casa inteira, só que é uma peça inteiriça. Uma madeira, uma árvore só. E aqui, lavrado à mão, vocês veem que cada um é de um jeito e não tem prego. Aqui, gente, essas estantes, as estantes estavam, os livros não. As estantes foram recuperadas. Outro fato importantíssimo é que o acervo, vamos dizer, temos os móveis, os adornos da fazenda, a gente calcula assim que em torno de 80% são originais. A casa teve pequenas intervenções, muito antigas, que tem 100 anos atrás, 80 anos atrás. É uma casa que eu considero que ela é em forma de apalacetada, né? Ela tem formas muito equilibradas.
Então isso dá um sentido de unidade arquitetônica muito graciosa, né? Essa unidade que ela consegue. Não é fácil você manter restaurando uma casa de 150, 200 anos. É muito difícil, é preciso uma abnegação muito grande, um gosto e um cuidado, porque você não pode fazer intervenções, mesmo aquelas que não são tombadas, você não pode fazer intervenções na estrutura, na arquitetura da casa, sem ter todo o cuidado de restaurador. Gente, isso aqui é uma peça interessante, é uma peça de ajudar a tirar a bota. Quer dizer, isso aqui prendia no calcanhar da bota, a bota sai com muito mais facilidade, né? Mas vamos andando. Gente, aqui esse telefone foi o primeiro telefone de Valência, aquele que você primeiro falava com a telefonista e uma hora depois é que você, no mínimo, né, conseguia falar com a pessoa, né? Mas vamos andando para eu mostrar para vocês mais coisas. Ali, esse filtro é um filtro antiquíssimo. E essa figura aqui é a Princesa Isabel. E eu queria que vocês fossem lá fora comigo para mostrar esse jardim aqui. Vamos lá? Gente, aquela árvore belíssima é uma figueira. É uma figueira, tem mais de 100 anos, tem quase 200 anos. Quanto mais velha ela vai ficando, mais bonita ela vai ficando. Aquela casa ali agora está em obras. Mas ali era a escola. E, gente, essa mata aqui, quando nós chegamos, não existia, porque eles derrubavam as árvores, realmente não tinham preocupação. Em 40 anos, olha que beleza. Olha como ficou. Olha, a fazenda sobrevive dessa atividade cultural. Vamos dizer que é o nosso carro-chefe. Nós temos uma visitação histórica guiada. Fazemos almoços também com esse mesmo perfil. Um sucesso muito significativo para nós é um tipo de sarau musical literário. No campo nós temos uma atividade, nós temos uma pecuária de recria, de gado. Plantamos muitas frutas, produzimos geleias e nossos cuidados com a casa. Nós estamos há um mês praticamente só cortando grama e cuidando do jardim. Então essa é uma atividade que requer muitos cuidados e a gente adora fazer. E não é à toa que temos aqui o programa de vocês fazendo esse tipo de trabalho, reportagem histórica, né? Isso nos dá muita satisfação, muito orgulho. Eu fico imensamente, fico até consternado de alegria, porque é um sinal de que as fazendas aqui do Vale estão encontrando um novo caminho, porque não se vai plantar mais café em larga escala. E as fazendas que estão fazendo esse trabalho o fazem de uma maneira muito honesta, muito bonita, muito pura, e não é um negócio lucrativo. Posso garantir a vocês.
Bom dia, sejam bem-vindos à Fazenda Taquara. Vamos entrar. Estamos na cidade de Barra do Piraí, né? Essa daqui é a Fazenda da Taquara, situada no Vale do Paraíba Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Essa fazenda aqui foi fundada em 1830. A nossa cidade, Barra do Piraí, ela só se emancipou cidade em 10 de março de 1890. Muitas fazendas nos mostram a entrada com as palmeiras imperiais. Você vê, quem implantou isso no Rio de Janeiro? Dom João VI, no Jardim Botânico. Esses fazendeiros queriam montar aqui o que eles viam também no Rio de Janeiro, né? A coisa do status, do palacete. Os fazendeiros demoravam entre 15, 20 até 30 anos para concluir uma obra dessa. Então, esse cômodo da casa, você tem todas as portas aqui fechadas, isolando o resto da casa. A pessoa entrava, o escravo abria, obviamente, a porta lá. Era chamado o dono da fazenda. Então, a pessoa entrava, se reuniam aqui, faziam os negócios. Acabou o negócio, a pessoa era levada para fora. Bem frio, assim, tá? A preocupação, na verdade, dos fazendeiros nesse período é manter a privacidade da família. As pessoas mais importantes chegavam pelo acesso lateral. Chegavam no final da tarde encaminhados para a sala de jantar, onde à noite iria ocorrer um jantar com algum grau de interesse, né? Ou interesses políticos ou interesses comerciais. A gente tem outras coisas interessantes aqui, como o livro de contabilidade aqui da família, que ficou na casa. Ele está aberto, por exemplo, na parte dos bens semoventes, tá? Que deveriam ser os animais, mas nesse período os fazendeiros contabilizavam tanto os animais quanto os escravos. A gente tem que fazer uma reflexão na vida que o escravo levava dentro das fazendas, jornadas de trabalho muito longas, trabalhos forçados, pesados, maus tratos, senzalas úmidas e frias, recursos médicos quase inexistentes nesse período, alimentação precária. O negro, ele ficava debilitado, cara. A expectativa de vida de um escravo aí, 30, né? Raramente 35, 40 anos. Tem todo esse atraso da escravidão. A gente tem que ser forte para mostrar isso para as pessoas, para que a gente não caia no mesmo erro, né? Então não adianta a gente querer contar outra história. Em 1850, o período áureo, você vê, o Brasil promulga a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei de proibição do tráfico. O escravo fica muito caro. Isso é uma problemática aqui na região, onde alguns pesquisadores vão perceber em algumas propriedades o surgimento das construções das enfermarias e hospitais. O fazendeiro agora, não é que ele vai cuidar do escravinho querido, mas não vai deixar morrer, pelo menos, o seu bem mais valioso. O maior investimento do fazendeiro é o escravo. Aqui alguns pesquisadores falam de uma influência árabe e outros de uma influência romana. A gente precisa entender que o fundador aqui era de Portugal. O pátio interno, a gente pode perceber que as janelas elas correm por dentro. É melhorar a ventilação da casa e a iluminação da casa, porque nós não tínhamos energia elétrica nesse período. A fundação foi feita por um português da região dos Açores, da ilha de São Miguel. João Carvalho Vasconcelos fundou a fazenda em 1830. Só que ele tem uma briga familiar com o pai, e é um rompimento familiar, e ele convence o irmão mais novo a vir atrás de uma vida nova, né, para o Brasil. E quando eles chegaram aqui, parece que ele ficou tão desapontado com o pai que ele resolveu trocar de sobrenome. Ele adotou o Pereira da Silva.
recebeu uma importância política. Ele foi comendador João Pereira da Silva. Desenvolveu a monocultura do café como os outros fazendeiros fizeram, que foi a riqueza, né, que financiou o nosso período imperial do Brasil. Essa região foi a região que mais produziu café no mundo. Nós temos um documento aqui, por exemplo, que ele resume um pouco o que foi o coronelismo do período imperial do Brasil, uma carta patente de tenente-coronel da Guarda Nacional, que era um poder político, onde depois o fazendeiro viria a exercer esse poder político aqui na região. Aqui nós temos a árvore genealógica da família. Você tem aí o fundador, comendador João Pereira da Silva, o dono da fazenda. A filha mais velha do comendador casou-se com o irmão dele, com o tio, e foram morar em Portugal, na cidade de Lisboa. E as outras 4 irmãs permaneceram aqui. Essas 4 irmãs é que irão vivenciar o período crítico da crise. Elas vão pedir ajuda financeira à irmã mais velha que está em Portugal. Essa irmã mais velha, Isabel Maria, ela consegue mandar bastante dinheiro para as 4 irmãs que estavam aqui e dessa forma elas conseguiram manter a fazenda. Só que num determinado momento a Isabel Maria faz uma viagem e chegando aqui aproveita para lembrar e cobrar, né? As 4 irmãs não tiveram como pagar. A Isabel Maria se viu no direito, né, de se tornar dona da fazenda. Ela combina com a irmã mais nova, se a Teresa não queria ficar na casa administrando a fazenda para ela e tal, e a Teresa aceitou. Ali a foto da filha mais nova, a Teresa, e a Teresa casou-se também com o português, com Antônio Marques Pereira, e ficou morando na casa administrando a fazenda para a irmã que voltou para Portugal. A Teresa teve 5 filhos aqui, e um dos 5 filhos vai se tornar médico. É o meu bisavô, que é o Dr. Hernani. O Dr. Hernani vai trabalhar numa cidadezinha no interior do estado de São Paulo, chamada São Carlos. E lá ele vai conhecer uma família de grande importância e influência política. E ele foi trabalhar na Bélgica, na cidade de Bruxelas, como comissário do governo do estado de São Paulo. E aqui nós temos uma cópia do diploma de medicina dele. E esse documento eu achei aqui na casa, é um documento original. É um salvo-conduto, uma espécie de passaporte da época. Viena, Império Austro-Húngaro, 18 de dezembro de 1913. Ele trabalhou 25 anos na Embaixada do Brasil na Europa. Esse documento servia para ele poder transitar, né? A volta dele tem uma relação direta com o ano de 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Ele trabalhava na Embaixada. Ele sabia que a guerra ia estourar, então ele vai a Portugal, vende os seus bens, se encontra com a sua tia, com a Isabel Maria, dona da fazenda, compra a fazenda dela, pega a esposa, os 4 filhos e vem fugindo da Primeira Guerra Mundial como dono dessa fazenda. Para a gente entender melhor essa história, quem são os 4 filhos do Dr. Hernani? A caçulinha chamava-se Zinaída. Zinaída é minha avó. A minha avó ficou com essa parte aqui de cima da herança, com o casarão e um pedaço maior de terras. E a minha avó sempre desenvolveu aqui a fazenda, sempre trabalhou, então por isso a fazenda conseguiu se manter. Aqui você tem uma escrivania papeleira ou secretária que foi feito na Europa. Ele é da segunda metade do século XIX, né? Tem os segredos, né? Então, assim, se a gente tirar essa gaveta, a gente tira esse outro compartimento, que ele vai nos mostrar aqui as abas decorativas, que seria o caminho para a gente desvendar o primeiro segredo. Então, você mexe aqui, abre uma gavetinha onde eles colocavam documentos mais importantes. A gaveta do canto, a trava fica no canto. É uma trava decorativa. Ó. E existe também um fundo falso, né? Depois ele fechava aqui. Então, tinha esse cuidado, é a relação com o escravo da casa.
Agora vamos conhecer a sala de jantar. A sala de jantar era o lugar onde a família se reunia para ter essa coisa do jantar familiar. E depois, num segundo momento, quando esses fazendeiros recebem essa importância política, ou adquirem, melhor dizendo, essa importância política, de barão, até comendador, como é o caso da fazenda, para receberem os convidados ilustres aqui. Essa casa tem algo realmente muito interessante, que é a autenticidade nos móveis, no mobiliário, essa questão de ter permanecido nas mãos da família, né, possibilitou isso. Aqui os cestos com as frutas tropicais do Brasil, isso simboliza fartura, abundância e prosperidade. Os pés em garras ou pés de leão, ó, influência do Império Francês, das conquistas napoleônicas. Nas colunas de sustentação, a figura do negro aí, né, a influência do escravo. A família conta que, em um determinado momento, no período áureo, o fundador vai a Portugal, ele contrata marceneiros portugueses, traz esses caras aqui que fizeram esses móveis exclusivamente para ele. Então a gente só vai ver esses móveis aqui nessa casa. Aqui nós temos alguns outros objetos aqui interessantes. Por exemplo, aqui tem um oratório mineiro do século XVIII. Tem esse detalhe aqui da pedra embaixo do Cristo aqui, ó. Ele é chamado de Lapinha, por causa disso, por causa dessa pedra. E ele traz aqui, ó, a imagem do São José de Botas, uma homenagem da Igreja Católica aos devotos de São José no século XVIII, que foram os tropeiros. Nós temos aqui o acervo aqui do comendador quase completo. A gente tem os livros de contabilidade aqui que são originais da família. E eu administro a fazenda para a família, desenvolvimento da visita guiada aqui, do turismo cultural. E a gente tem que ter essa sensibilidade quando a gente fala de história, que a história tem que ser entendida por momentos. Aqui, por exemplo, ó, nós temos 2 alcovas. Quando o fazendeiro recebia, por exemplo, aqui, um viajante negociante. Ele chegava no final do dia aqui, já escurecendo, batia lá na porta principal, pedia pouso, o fazendeiro recebia e trazia esse sujeito para um quarto desse. Era um quarto sem janelas. O fazendeiro oferecia uma moringa, um prato de comida, mas tinha o cuidado de trancá-lo por dentro, porque não tinha uma relação de confiança com esse sujeito. O cara dormia aqui trancado. No outro dia abria, eles negociavam e o mascate seguia a viagem. A gente vai agora para a varanda da fazenda para a gente poder entender um pouco como que a família organizava e dividia as áreas do casarão. Isso aqui é um acesso lateral do casarão. Nós temos ali a porta que vai nos mostrar a sala de almoço da casa. Por aqui só entra na casa a família e o escravo íntimo. E aqui aos fundos nós temos a área de serviço, a que eles chamavam de cozinha suja. Então é um tanque de pedra onde o escravo da casa, o chamado escravo de dentro, que trabalhava para a família, utilizavam das práticas mais grosseiras, né? Matavam porcos, galinhas, sangravam o animal aqui, limpava toda a carne. Até lavagem de roupas em outros momentos também eram feitas aqui. E nos fundos, é uma construção que não existe mais ali, né? Que foi destruída, da senzala interna. Então esses escravos da casa, né, num segundo momento, eles ficaram abrigados aqui, em quartinhos aqui. Num primeiro momento, a gente acredita que no porão da casa. E no segundo momento, nesses quartinhos nos fundos da área de serviço da casa. Vamos entrar agora ao casarão, a sala de almoço. A sala de almoço da fazenda era o lugar onde a família se reunia, né? Tanto para almoçar quanto para jantar. Tem objetos de várias épocas aqui. Aqui, por exemplo, tem uma palmatória que era utilizada para castigar o escravo que trabalhava para a família. Esses buraquinhos aqui, esses furinhos, têm uma relação com o aumento da pressão na batida, porque o ar passa, né? E dói mais, né? Vamos dizer assim. Essa fazenda teve muitos escravos, chegou a ter 220 escravos.
da peneira de bambu e o balaio trançado. A peneira para colher o café e o balaio dava o suporte onde ele guardava o café colhido. A peneira ela era amarrada na cintura, então carregavam o balaio nas costas e a peneira presa na cintura. Quando chegavam na plantação, na lavoura, eles prendiam a peneira no tronco da árvore do café e com as mãos puxavam os frutos pelos galhos. Depois soltavam a peneira e abanavam o café, aquela coisa de jogar o café para cima. Depois esse café era jogado dentro do balaio. Então o café era secado nos terreiros de pedra, ao sol, de 30 a 40 dias. O escravo que estava tomando conta do café no terreiro passava a mão num lote de café seco, apertava e sacudia. Então, se ele escutasse o som, que lembra o som do chocalho, é o sinal que o escravo tinha que o café já estava seco. Por quê? Dentro de cada fruto com a casca tem sempre 2 grãozinhos. Quando o café está seco, esses 2 grãozinhos se soltam aqui dentro da casca. Ou seja, o café está seco, pronto para sair do terreiro e ser levado para os pilões. E com uma batida mais leve, só para dar a primeira quebra nas cascas, o escravo utilizava desse movimento e depois mulheres, crianças ajudavam a retirar essas cascas com as mãos. Depois de descascado, ele era pesado. Essa balança é uma balança original aqui dessa fazenda. De um lado da balança utilizavam o peso, esse aqui tem 20 quilos, utilizavam 3 pesos de 20 desse lado e a saca vazia do outro. Conforme eles iam enchendo de café, tá vendo esse ponteirinho do meio? É o fiel da balança, ó. Ele vinha até chegar ao meio. Pesava então a saca de 60 quilos. E esse café todo descia para o Rio de Janeiro, né? E no lombo das mulas pelos tropeiros. Depois, em 1864, nós temos a fundação da Estação de Ferro Dom Pedro II em Barra do Piraí. Aí o café começa a descer de trem. E assim funcionava o comércio do café aqui no século XIX. A gente planta café e está desenvolvendo uma produção de cafés especiais. A gente plantou 20 mil pés. Próximo aqui do casarão, fazer uma coisa pequena, entendeu? Com qualidade, para a gente poder fazer uma forma diferente de plantio, plantar árvores no cafezal para poder também criar uma meia sombra. Tem a ver com a questão ambiental, a gente trazer árvores, né, novamente para o cafezal. Costumo dizer aqui que eu implantei aqui o esquema da sopa quente. Sabe como é que é? Sopa quente se toma devagar. Nossa proposta aqui hoje é dentro do turismo. O visitante tem a possibilidade, então, de conhecer todo o processamento de cafés especiais, de fazer degustação. A gente está montando uma cafeteria também. Vai ter café especial aqui, com certeza. Nós vamos ter café de qualidade aqui já a partir do meio do ano. Esse é o quarto principal do casarão, é o quarto do dono da fazenda. Esse quarto só pega o sol pela manhã, o sol da tarde não vem aqui, né? Um quarto mais fresco. Ficou na casa também a bengala do comendador. A gente vê que é o nó da madeira, o encaixe, né? Perfeito da mão. Esse daqui é o pinico, a bacia e a jarra. Cada quarto tinha um banheiro desse. É um pinico de louça, esse aqui é louça inglesa. Ele ia aqui debaixo dessa estrutura de madeira e a pessoa sentava e fazia as necessidades. Se nós observarmos lá no fundo do corredor, aquelas portas são fechadas e as filhas só conseguem sair dos quartos passando pelo quarto dos pais. Então existe realmente essa preocupação do patriarca da família e a sua esposa em controlar as filhas. Então aqui é o porão da fazenda, a estrutura arquitetônica do porão vai facilitar o entendimento do que foi utilizado aqui no século XIX. Nós temos aqui as portas, né, de cada depósito, eram portas de madeira originalmente. Os buracos são originais para poder ventilar esse depósito de café. Então eram 2 depósitos de café, um desse lado de cá onde nós estamos e o outro do lado de lá. Tem uma possibilidade também
de ter sido a senzala interna, num primeiro momento, onde o fazendeiro teria abrigado os escravos da casa, os escravos de dentro, né, chamados escravos de dentro. Queria agradecer a todos e gostaria de convidá-lo a virem conhecer a Fazenda da Taquara. Será um enorme prazer em recebê-los. Bom dia, tudo bem? É um prazer imenso receber aqui na Fazenda Santa Clara. Vamos entrar? Nós estamos aqui no município de Santa Rita de Jacutinga. Alguns até costumam brincar que nós somos mineirenses, né? Era fluminense e mineiro ao mesmo tempo. A Fazenda Santa Clara foi fundada em 1805. Foi adquirida uma sesmaria, quer dizer, uma área de terras devolutas. Ela foi fundada por Francisco Dionísio Fortes Bustamante. Ele era um funcionário do governo português, na época era uma monarquia, né? Ele tinha um cargo chamado guarda-mor. Era uma espécie de alfandegário e também uma pessoa responsável por determinadas funções, por exemplo, distribuir áreas de mineração, né? A fazenda era muito grande. O português fez umas divisões nas terras, mas a primeira fazenda implantada nessa sesmaria foi a Santa Clara. O que eles fizeram, os portugueses? Sábios, Europa muito fria, Brasil muito quente. Escolheram a melhor localidade, justamente aqui no Vale do Rio Preto. O vento é canalizado, ajuda muito a mudar o calor da fazenda. Aqui era um lugar de contrabando de ouro. Por ser muito próximo do caminho de ouro, né, da Estrada Real, era muito fácil desviar a rota para fazer o contrabando. E esse caminho do Rio Preto, ele ligava São João del Rei à cidade do Rio de Janeiro. A Fazenda Santa Clara era uma complementação desse caminho, né, que se fazia para o Rio de Janeiro. Nós temos também aqui o rio, à frente. Temos também uma água que vem por gravidade, um vale feito pelos escravos, uma vala, e essa vala vem a 4 quilômetros daqui. São diversas minas que dão uma quantidade de água vultosa. Ele, aproveitando a água que vinha por gravidade, fez duas valas, uma aqui, onde você está, e outra mais em cima, na parte do meio. Isso aqui era para umedecer a fazenda. É como se fosse um ar refrigerado natural. Você vê esses arcos também, todos de pedra. São pedras pequenininhas, intercaladas, uma em cima da outra, e amarrada com cipó. A parede de pau a pique. Mas só que aqui a Santa Clara tem 2 tipos de pau a pique, de barro, e tem o pau a pique justamente de pedra. É a maior fazenda da América Latina. Ela teve, na época da construção, 5.400 metros quadrados de obra.
365 janelas, 52 quartos e 12 salões maiores. Isso se refere ao ano. Os 12 meses do ano, 365 janelas e 52 quartos, que são justamente as semanas do ano. Vamos subir? Para a gente acabar de conhecer o resto? Na época da fundação da fazenda, a atividade que tinha aqui era mineração. Ela começou na época da decadência das Minas Gerais. Aquelas pessoas que viviam lá na região mineradora começaram a migrar para outras regiões. Uma pessoa até famosa que esteve aqui foi o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido assim na história como o Tiradentes. Ele fez prospecção aqui na nossa região. E a fazenda, por ser muito grande, ela tem 5 entradas. Tem 3 entradas sociais e 2 entradas de serviço. Nós vamos pela de serviço, que a gente vai ver a masmorra. Masmorra é a sala de tortura, onde os escravos eram torturados. Aqui a porta, só vou dar um exemplo como que ela era fechada. Você bate esse ferrolho, ele encaixa na madeira. Vem com esse outro aqui, ó, fechando a parte de cima e a parte de baixo. Você traz aqui, ó. Tinha uma chave, essa chave você passava aqui, essa chave aqui. Aí você descia com essa outra trinca, fechando aqui e reforçando essa. Aqui você tinha uma chave, fechava novamente. Aí você vem com esse ferrolho, ó, entra aqui justamente na madeira. E estava na madeira e a porta está fechada. Essa porta era justamente assim porque aqui é onde ficavam os escravos e aqui nós vamos entrar justamente na masmorra, a sala de tortura. Na época do Teresiano, as pessoas conseguiam a terra através da autorização do Estado. Agora, o escravo não, o escravo tinha que ser adquirido mesmo como bem. Você vê, ó, isso aqui são chamados grilhões. Esses grilhões é justamente coleiras que pegavam no pescoço dos escravos. Aqui, ó, passava a coleira, aqui fechava aqui, passavam a corrente e direcionavam o escravo como um animal, para um lado, para o outro, como se fosse um bicho, um objeto. Era desse jeito que o escravo era tratado. Justamente aqui ao chão, aquela algema ali, meu amigo, pesa de 10 a 12 quilos. Pegava as 2 canelas e os 2 pulsos. Então é uma coisa muito, muito ruim. Ela abria e o escravo punha uma canela de cá, aqui abria, punha a outra canela de cá e os 2 pulsos ali, ó. Ele ficava de cabeça baixa. Então parece que o mundo estava rodando, chama vira-mundo. É um dos apelidos de São João Algema. Tem 2 tipos de tronco. Um tronco no terreiro, onde os escravos eram presos e era açoitado perante todos os outros. Esse tronco aqui é um tronco muito antigo, onde os escravos vinham por castigo. Eles já tinham feito qualquer coisa errada. Eles não açoitavam o escravo só com as mãos presas ali. Eles pegavam e jogavam o escravo no tronco. São justamente aonde pegava as canelas, aqui e aqui. Aqui um pulso, de cá outro pulso. Esse escravo, ele ficava sentado ao chão e começava a tortura. E aquele outro de lá que nós vamos ver, o cara também punha o pescoço. É justamente o pior deles. Então você vê aqui onde que ele colocava o pescoço, colocava os 2 punhos. Você pode olhar que aonde está lá a volta do pescoço, aonde está a volta dos punhos e da canela, você pode ver que está brilhando, aonde você vê que foi usado. E aonde não é usado é completamente diferente, ele é seco. Tem historiadores que chegam a falar em 1.800 escravos. Pessoalmente, eu acho um número muito alto. Observando os inventários de bens, nós achamos 220 escravos no Teresiano
e 380 escravos na Maria Tereza, que são números muito altos. Segundo historiadores, segundo as pessoas que vêm visitar, diz que teve 2.800 escravos. Uns escravos que trabalhavam na pedreira, outro no mato e na lavoura. Então tinha muito escravo. Não sou eu que estou dizendo, não. Segundo outros dizem que a fazenda aqui teve até reprodução humana. Num prazo de 14 anos, que é entre um inventário e outro, a população cresceu no número de 160 indivíduos, quase que duplicou. Isso aponta que houve uma reprodução de escravos interna na fazenda. Era uma coisa bárbara, né? Uma coisa nojenta, é uma coisa onde pegava, por exemplo, 300 negras e tinha um reprodutor. O reprodutor era escolhido entre os escravos mais fortes, justamente pensando na genética, passar a genética de pai para filho. Isso tudo porque a coroa proibiu a importação de escravos numa época. Aí começou essa reprodução aqui na fazenda. O Dionísio era guarda-mor. Já o filho dele, o Teresiano, ele conseguiu um título de comendador. Ele morreu mais precocemente. Talvez se ele tivesse vivido mais uns 20, 30 anos, talvez ele tivesse até um título de barão, de visconde, que os títulos de nobiliarquia brasileira eram comprados, né? Quem teve o título de baronesa e depois viscondessa foi a viúva dele, a Dona Maria Tereza. Aqui assim são os retratos do fundador da fazenda. Ele chama Francisco Teresiano de Bustamante Forte, o comendador. E ela, esposa, Maria Tereza de Bustamante Forte. Ele já tinha iniciado a construção da igreja, a matriz de Rio Preto. Mas o que aconteceu? Ele morreu. Ele morrendo, ela deu início, continuidade na construção. Então a Maria Tereza ganhou o título de viscondessa do Monte Verde após o término da matriz de Rio Preto. As pessoas falavam a boca pequena, com muita repressão. Eles falavam assim: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. E quem mais rouba e esconde, passa de barão a visconde. A realidade que eles tinham era uma realidade muito espartana. Era aquela coisa muito grotesca, grosseira. Tudo resolvia na bala, na violência. Depois da morte do Teresiano e da viscondessa, Dona Maria Tereza, a fazenda ficou com o irmão dela, chamado Carlos Teodoro. Carlos Teodoro tinha o título de Barão de Santa Clara e depois ele legou a fazenda a um amigo. A fazenda, enorme, grande, ela foi perdida numa hipoteca. Aí meu bisavô comprou anos depois. Você vê aqui os meus avós. Meu avô, Coronel João Honório. Mais atrás ali também, você vê a minha avó, Felícia. São eles que compraram a fazenda em 1924. 36 anos depois da abolição da escravidão. Mas ele não pagou à vista, não. Ele comprou a fazenda e demorou 15 anos para pagar a fazenda. Ele lutou tanto, quando ele conseguiu pagar, e acontece o acidente de trabalho e ele morre. É uma confusão quando as pessoas chegam aqui, acham que nós somos descendentes dos fundadores da fazenda, mas nós não somos. O grande papel da nossa família aqui foi preservar esse legado aqui desde a época da presença portuguesa aqui do ouro. Tem muitas sedes de fazenda da região que já não existem mais. Já estão em ruínas ou então já caíram completamente, não tem nem fundação mais. Um dia eles ainda vão reconhecer aqui o conjunto histórico da Fazenda Santa Clara, Santa Teresa, adjacências, como um patrimônio da humanidade. Aqui nós vamos ver aqui justamente já o início da fazenda, da sede, da Casa Grande. Aqui era a primeira capela da fazenda. Essa capela chamava Capela de São Francisco. Os senhores ficavam em cima na madeira e os escravos ficavam aqui embaixo. Porque você vai ver o estilo barroco, a época do ouro.
e o colonial, que é o reto, a parte de baixo do início da fazenda, que é a época do café. Aqui já temos uma sala aqui também da época da Casa Grande. O piso dela toda é de pinho de riga. É uma madeira nobre. Essa madeira vinha da Rússia. Ela vinha justamente fazendo o lastro do navio, o peso do navio para atravessar o oceano. E já começa a ver os móveis antigos. Esse móvel dessa sala aqui, ó, à frente ali nós temos um tajer. Um tajer é uma peça portuguesa e o mármore é Carrara. Aqui você vê outra coisa que marca muito, é justamente os cristais. Esses cristais são da Boêmia, hoje é a República Tcheca. E aqui eu vou te mostrar, só para você ter uma noção, eu não faço isso para ninguém, mas vou te mostrar para você ver. Aqui você tira o cristal fora e a vela ficava justamente aqui, ó. Encaixava o cristal de novo. Vou te mostrar que o cristal, como é o barulho é diferente. E aqui você vê, ó, ele realça, ele expande o som. E aqui é a sala de jantar. Olha que legal esse filtro. Esse filtro aqui é de uma pedra vulcânica, é uma pedra porosa, a água vaza na pedra. É lá da Ilha dos Açores. Ilha dos Açores é justamente um conjunto de ilha vulcânica. Era onde que era construído esses filtros. Não tem buraco, não tem vela, a água vaza na pedra. É muito legal. E aqui embaixo da sala de jantar está justamente a masmorra, que é a sala de tortura. E nós vamos agora justamente na segunda parte, a época do café. Vamos lá? A gente encontra lá em 1854, no inventário de bens do Teresiano, cabeça de boi, vacas leiteiras. Logo depois foi feito plantio de café, conseguiram grandes quantidades de dinheiro com café. Essa parte mais engrandecida da sede foi feita justamente na época da produção de café. O arquiteto ele valorizou muitos ângulos daqui. Hoje existe o recurso do drone. Se a pessoa quiser subir num morro, avistava a imensidão da construção, né? E essa forma grande, isso é uma característica barroca, o exagero na dimensão. Ficou assim com um aspecto bem grandioso. Saímos justamente da época do ouro e passando para a época do café. Agora que eu gosto de mostrar também essa vista aí, a vista é maravilhosa. Aqui você vê hoje também a divisa de estado, lá é Rio, aqui é Minas. E do outro lado também você vê ali, ó, é justamente aquela casa branca lá. Lá era uma senzala das mulheres. E as mocambas, não. As mocambas que tomavam conta aqui dos senhores, elas justamente ficavam dentro da fazenda. Tudo era feito pelas mocambas. Essa capela aqui é a Capela de Santa Clara. Aqui você vê coisas novas e coisas antigas. Aqui pintura da parede nova, quadros novos. Você vê aqui também, ó, no alto aqui, ó, uma pintura fora do comum. É a Santa Clara, a padroeira, justamente no salão onde tinha o sarau, onde tinha as reuniões, compra e venda, tudo era feito aqui. Outra coisa legal demais, eu não mostro para ninguém, eu vou mostrar para vocês, que você está tão interessado em conhecer, é justamente esse lustre. Esse lustre é um lustre inglês, ele é mais ou menos de 1800 e pouquinho. Você aqui, ó, você abaixa, abastecia ele com azeite de mamona. E depois o que você fazia? Acendia o pavio e regulava a luz. Eu vou mostrar a vocês ali qual foi a primeira tinta dada na fazenda. É justamente atrás dessa janela, você já vê as pinturas originais. Aqui você tem a base e você tem a primeira tinta, que foi justamente a primeira aplicada na fazenda. Isso aqui é um patrimônio histórico nacional. Isso aqui não é nosso, não. Isso aqui é de vocês. Vocês são donos também. Nós somos apenas os guardiões tomando conta aqui. A história do Brasil está aqui. Hoje aqui é uma espécie de um núcleo que mantém essa memória, né, que eu acho que a gente presta um serviço para a sociedade brasileira, na medida que a gente abre aqui todo esse patrimônio que a gente tem para o lazer, para a diversão, para a cultura, para o entretenimento. É realmente um lugar que merece ser conservado.
Olha, essa região que nós vivemos aqui é uma região muito rica na flora e na fauna, porque aqui é a região de Mata Atlântica. Aqui nós temos uma diversidade muito grande de aves, de beija-flores. Nós chegamos a avistar até onças pintadas. Aqui, gente, ó, o terreiro de café é onde justamente secava o café. São 2 terreiros. Você vê que a fazenda foi muito bem conservada, porque sem dinheiro, sem ajuda de governo. Meu avô que era mesmo um cara fora do comum, entendeu? Fico muito comovido, porque é uma fazenda onde o meu avô, a minha família, onde eu fui criado. Agora, depois nós vamos justamente na senzala também. Vamos lá? Eram 3 senzalas que tinha a fazenda. Uma senzala no estado do Rio, que é a senzala das mulheres, tinha 95 metros. E aqui tem essa aqui. Toda senzala tem uma base. A base dela é largura, justamente 4,20 metros. Só tinha uma porta ao meio, para dificultar a fuga. Entre uma senzala e outra também ficava o feitor e o capitão do mato, justamente com a garrucha, tentando não deixar os escravos fugirem. Essa aí que é a Fazenda Santa Clara. É uma fazenda muito antiga, foi construída em 1805 e o meu avô comprou a fazenda justamente em 1924 e está com a nossa família até hoje. Noite escura, as bruxas dançam, encantos e feitiços no ar pairam. Magos sábios, poderes incríveis, em segredos mágicos eles creem. Na noite escura, encantos e feitiços no ar pairam. Feitiços de amor e de cura, dos sonhos, aventura, na noite escura. Bruxas e magos, mistérios a contar. Em cada encanto, a magia a voar. Escreva-se frente a frente com o sobrenatural. A noite escura, a noite escura. Bruxas e magos, mistérios a contar. Cada encanto, a magia a voar. Escreva-se frente a frente com o sobrenatural. Dançam, encantos e feitiços no ar pairam. Magos sábios, poderes incríveis, em segredos mágicos eles creem. Na noite escura, e feitiços no ar pairam. Feitiços de amor e de cura, no mundo dos sonhos, aventura. Na noite escura, na noite escura.